Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à edição de estreia do Em Pauta, um programa produzido em parceria entre a TV Unesp, a TV Câmara de Botucatu e a TV e Rádio Câmara de Bauru. As emissoras educativas e legislativas se juntam nesta jornada para discutirmos juntos temas de grande impacto para a população, sempre também contextualizando esses temas dentro da realidade das duas cidades. O tema desta nossa primeira edição é a vacina contra a Covid-19. Estão com a gente os professores da Unesp, Alexandre Naime Barbosa, médico infectologista da Faculdade de Medicina do campus de Botucatu, e Maximiliano Vicente, o Max, historiador da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru. Professores, obrigado por aceitarem o nosso convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar com vocês da TV Unesp, da TV de Botucatu, da TV Câmara de Bauru. Tenho certeza que essa reunião vai trazer uma discussão bastante rica. E para a gente iniciar, então, a nossa discussão, vamos acompanhar o que o secretário municipal de saúde de Botucatu, André Spadaro, fala sobre a campanha de vacinação na cidade até aqui. Lembrando que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, foi um dos 6 primeiros hospitais referência no tratamento de casos graves contra a Covid-19 a receber doses da vacina Coronavac. O município de Botucatu dispõe de uma ampla rede de unidades básicas, com 22 salas de vacinação distribuídas por todo o território do município. Então, são equipes capacitadas, experientes, que já conduziram campanhas anteriores, por exemplo, do H1N1, tanto nas unidades como em locais fora da unidade de saúde, quer seja em frente de supermercados, praças e também diversas ações de drive-thru. Então é uma experiência grande, e isso não ocorre só no município de Botucatu, acho que isso ocorre em todo o SUS, o Programa Nacional de Imunização no Brasil é um dos mais fortes do mundo, mas infelizmente vem sofrendo com a falta de planejamento e a indisponibilidade de vacinas num quantitativo adequado para que a gente possa atingir a população. Então, todos os lotes que nós recebemos, as unidades já estavam todas preparadas, nós nos antecipamos com a aquisição de insumos, já tínhamos em estoque alguns meses antes de iniciar a vacinação, mais de 100 mil seringas e agulhas para que a vacinação transcorresse de forma adequada aqui no município, como vem acontecendo. Até o momento, hoje, dia 19 de fevereiro, já foram vacinadas pouco mais de 13.600 pessoas aqui no município de Botucatu. Então, de fato, como se tem visto, é um dos municípios que percentualmente mais vacinou. Isso porque recebemos doses tanto para o município e doses também específicas para o Hospital das Clínicas para atender um número grande de funcionários do complexo autárquico do HC. Então, aliado a essa velocidade, essa capacidade do SUS e também do HC em disponibilizar as vacinas que nós recebemos, Botucatu então tem se destacado como um dos municípios que tem vacinado de forma mais ágil e mais eficiente no estado de São Paulo. Professor Alexandre, a gente ouviu o secretário falando principalmente da vacinação dos profissionais de saúde aqui de Botucatu. Poderia explicar, né, como foram definidos os grupos prioritários para essa campanha de vacinação e, de alguma forma, você acredita que poderia ter sido diferente? Carolina, veja bem, na verdade, as regras que fazem a priorização da vacinação no Brasil, elas são regras que vêm de cima para baixo. Elas são estabelecidas pelo PNI, Programa Nacional de Imunização, que, mesmo entre aspas ou entre parênteses, tenha sido feito meio que às pressas, esse documento surgiu no finalzinho de dezembro e ele prioriza, em primeiro lugar, os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Então, nós infectologistas, o pessoal da clínica médica, o pessoal que atende na urgência e emergência, os intensivistas que ficam nas UTIs, falando dos médicos, mas também todos os enfermeiros e outros profissionais de saúde que também atuam nesses cenários. Então, esse foi os profissionais de saúde foram priorizados, aqueles que estão na linha de frente. Um segundo grupo que se priorizou, é muito importante, porque eu costumo dizer que eles são uma bomba relógio ou são os nossos
maiores bens que a gente tem que cuidar com mais cuidado são os idosos que moram em casas de repouso, que são institucionalizados. Então, imagina, a gente viu isso algumas vezes, infelizmente, surtos de Covid em casa de idoso. Você tem uma tempestade perfeita, né? Você tem pessoas extremamente vulneráveis à Covid grave, pela idade, pelas comorbidades, mas que, por força da situação, são aglomerados, não é? E eles não usam máscara, porque muitos deles têm problemas mentais, problemas psiquiátricos. Então, foi um segundo grupo que realmente foi extremamente bem escolhido. Num terceiro momento, foram os profissionais de saúde que não estão necessariamente na linha de frente, mas acabam atendendo pacientes, né, que podem estar infectados com Covid, não são suspeitas com Covid propriamente dito. E, num quarto momento, foi ampliado para os idosos acima de 90 anos. E acabou, porque, infelizmente, as vacinas não têm um número suficiente. E aí, eu queria só fazer um ponto importante. Não adianta nada nós termos uma capilaridade, um potencial de vacinar cerca de 1 milhão de pessoas por dia no Brasil, por conta das características do SUS. Capilaridade, quando a gente diz, se nós tivéssemos o tanto de vacina quanto fosse necessário, sair do Ministério da Saúde, passar pelas secretarias de Estado da Saúde, chegar nos municípios, ser distribuídas para as unidades básicas de saúde. Isso tudo é muito bom no Brasil, por conta da grande valia que nós temos aí um Programa Nacional de Imunização desde a década de 70, que inclusive conseguiu erradicar a poliomielite, fez trabalhos fantásticos em relação também ao sarampo e outras doenças. Mas o que adianta nós termos essa capilaridade se a gente não tem o mais importante, que é a vacina, né? Como é que nós vamos fazer um cachorro-quente se a gente não tem a salsicha? Então, infelizmente, pela falta de planejamento do governo federal, lá em meados do ano passado, na reserva e na intenção de compra de imunizantes, pela falta de investimento do governo federal em estratégias que pudessem fazer do Brasil um parque tecnológico de produção de vacinas, nós vivemos neste momento uma escassez de vacinas no Brasil todo. Em várias cidades não há mais vacina para aplicação e as campanhas estão interrompidas. Então, esse é o cenário atual do início da vacinação no Brasil. Professor Max, o professor Alexandre explicou aí sobre os grupos prioritários, né, e sobre a falta de doses de vacina. E mesmo assim a gente viu o Brasil afora e nas cidades da região não foi diferente também. Muita gente que não fazia parte desses grupos prioritários furando a fila e tomando dose da vacina. O que você acha que pode ajudar a explicar um pouco essa vontade que muitos brasileiros têm de sempre quererem levar vantagem? Bom, Júlio, é uma questão histórica, né, que nos leva à década de 70, na época da seleção, que conseguiu um triunfo maravilhoso, né, com um dos jogadores mais importantes daquela seleção, que era o Gerson, que ficou conhecido como a lei do Gerson, levar vantagem dentro da sociedade, né? Na verdade, isso verá muito aquilo que nós denominamos de corrupção. É uma espécie de fronteira entre o que é legal e o que é ilegal, né? Normalmente, pela trajetória do nosso país, do nosso Estado, nós sempre tivemos essa preocupação do interesse privado se apropriar do interesse público, né? E uma vez que nós tínhamos definido um projeto e um programa para vacinação, muitas pessoas ficaram de fora e se acharam no direito, por conta dessa trajetória, dessa conotação histórica, de ter direito a essa vacina, né? E aí, evidentemente, acontecem esses atos que são, inclusive, passíveis de punição, né? Porque é um projeto que tem que ser respeitado na sua totalidade, mas que, na medida em que você abre espaço para que exista essa possibilidade de corrupção, ou de ser um projeto que caminha muito próximo da corrupção, de você tirar essa vantagem, né? Você acaba furando todo um sistema que está muito bem pensado, muito bem estruturado, como o doutor Alexandre falou, né? E aí, evidentemente, o problema se acentua cada vez mais, porque aqueles que precisariam ter a vacina acabam sendo prejudicados diante do quadro de escassez que nós estamos vivenciando, né? Então, esse é um componente importante, viu, Júlio, da nossa trajetória histórica, né, de você se apropriar desde o âmbito privado do interesse público, né, que é o que nós denominamos de corrupção, literalmente falando, né?
Antes da gente continuar com as perguntas, a gente também foi ouvir o secretário municipal de saúde de Bauru, Orlando Costa Dias, que também é vice-prefeito. Ele falou sobre a polêmica da reabertura do comércio na cidade, mesmo na fase vermelha do Plano São Paulo. Vamos acompanhar agora. Eu acredito que o comércio teria condição de funcionar. Não normalmente, funcionar com distanciamento, com 30% de ocupação, mas o nosso comércio, os restaurantes também, os bares, as pessoas não suportam mais ficarem fechadas. O orçamento dessas pessoas, tenho muitos amigos que têm bar, que têm restaurante, eles estão quebrados. Orlando, não tem mais de onde tirar. Tá? Nossa reserva acabou. E eu não acredito que seja você ter um bar ou um restaurante funcionando com distanciamento, usando máscara, que esse seja a causa da propagação do vírus. A propagação do vírus ela acontece nessas festas, no final do ano que as pessoas abusaram. Agora, pessoas aproveitando o período de carnaval, vão para a praia lotada, tá certo? Mesmo aqui em Bauru existem locais, nas ruas, praças, que as pessoas elas estão fazendo, são muitas pessoas num espaço muito pequeno. Hoje eu fui numa repartição pública e essa repartição, metade das pessoas estavam sem máscara. Então, eu acho que aí entra o trabalho da imprensa, o trabalho da mídia, de alertar, eu sei que tem alertado, mas alertar mais ainda sobre o perigo da propagação do vírus. E a propagação não acontece só no comércio, num shopping, ela acontece num ônibus lotado, ela acontece em festas, mesmo festas familiares. Eu recebo muito festas de pessoas que só a nossa família, mas na família existe a contaminação. Tá certo? E você pode contaminar a sua avó, você pode contaminar a sua tia que tem mais idade. Então, essa preocupação tem que ser muito grande. Professor Max, a gente viu aí a fala do Dr. Orlando, né, vice-prefeito de Bauru, secretário municipal de saúde. A gente sabe que as medidas de restrição ainda são extremamente essenciais, né? Os números de casos de Covid, principalmente de mortes no Brasil, continuam muito altos. Mas parece que é uma sensação cada vez maior das pessoas se cansarem dessa situação, do isolamento, e muitas vezes elas, como o doutor falou, elas têm aglomerado. Queria que você falasse um pouquinho até que ponto a chegada da vacina, né, no começo deste ano, pode ter colaborado para esse comportamento mais abusivo da população, e até que ponto também existem componentes políticos por trás desta situação, desse comportamento das pessoas. Bom, Júlio, evidentemente que, diante do quadro que nós estamos vivenciando durante todo o ano que passou, né, de não ter certeza de que teremos vacina, ou de quando viriam as vacinas, né, esse quadro se apresentava como uma possibilidade de você combater a questão do coronavírus, né? Então, de fato, quando a vacina chega, você pode pensar que existe uma certa, vamos dizer assim, um certo alívio, uma certa possibilidade de ver uma luz no final do túnel. No entanto, isso não bate com a realidade, né? O doutor Alexandre já falou muito bem que há um componente político importantíssimo, não é? Que é você pensar que se você não se toma medidas radicais no sentido de evitar conglomerações, saída das pessoas. Eu respeito muito o que se fala com relação ao comércio, mas é falso o dilema que se apresenta, porque na verdade as pessoas têm que sair, têm que se locomover, têm que pegar ônibus, têm que pegar uma condução, voltam, têm contato, né? É difícil você tentar, de alguma forma, dizer que a abertura não ocasiona isso. Ocasiona sim, como ocasiona a gente que não respeita e assim por diante, né? Então, quando você tem essa luz no final do túnel, dá a impressão de que você já está imune, que já pode tomar algumas medidas que a coisa vai chegar calmamente. E não é bem assim, né? O que nós temos comprovado é justamente o contrário. É lastimável a postura do governo federal, por não falar coisas piores, né, diante do quadro da pandemia. O negacionismo, o fato de não aceitar que existe um vírus, sim. No princípio, se vocês lembram, se falava como algo assim, como uma gripecinha, né? Os presidentes chegou a falar em gripecinha, né?
quando o mundo inteiro estava tomando precauções no sentido de que se acentuava um problema de saúde grave, né? Então, essa falta, vamos dizer assim, de uma política que vem de cima para baixo, mas de uma clareza nítida por parte da Presidência da República, por parte dos representantes, de falar é um problema político, é um problema de saúde pública, é necessário políticas públicas para combater essa questão, nós não tivemos, né? E aí as pessoas se apegam a esse fator pontual, que é a vacina, como se já temos vacina, o que de fato é algo que nós temos que pensar a longo prazo, não a curto e a médio prazo, porque nós não temos uma política, não temos uma política de incentivar as vacinas, de comprar, enfim, né? Faltou esse componente essencial, né? Então, a minha preocupação com relação ao comércio, e uma postura que eu tinha defendido claramente, é que o que eles desejam, que se amplie o número de vagas, né? No sentido de que tenhamos mais leitos para tratar as pessoas, e aí você muda de face, porque você faz a proporção, número de vagas, número de infectados, e aí libera o comércio, né? Então, na verdade, é uma armadilha o que eles estão defendendo, né? Porque é muito fácil para o comércio, diante de um quadro de desemprego, se uma pessoa está com Covid, você pegar outra, né? Mas e se a pessoa que pegou Covid, como é que fica, né? Que componentes se tem? Há outras formas que têm que ser pensadas. E se é necessário restrição, tem que se pensar no bem público. É o momento do Estado agir, né? Para isso que nós temos um Estado, para dar auxílio para quem precisa, mas no momento que precisa, né? E isso que nós estamos, de alguma forma, questionando, com relação a essa política que se fala que não é o comércio, é sim, como é a reunião familiar, como é você andar na rua e ver pessoas que não têm máscara, como é pessoas que não tomam os cuidados necessários, seria um conjunto de fatores, né? Mas nós não podemos sobrepor a questão econômica à questão da saúde pública, né? Eu acho que a saúde pública vem em primeiro lugar e depois vem a questão econômica. A economia, depois que passar a pandemia, ela tem uma tendência natural de se recuperar, mas é necessário que se trate o problema quando ele está acontecendo, né? E o momento atual é esse, é o momento de atuar, né? Então, a gente respeita muito as opiniões de todo mundo, mas temos que ser muito claros e falar todos os componentes que estão envolvidos, né? Não é só a festa, não é só o jovem, não é só aquele que fica, de alguma forma, não cumprindo as normas, que provoca essa disseminação do vírus, né? É todo um conjunto de fatores, e aí a ausência dessa política federal, de exemplos por parte do presidente, né? É algo assim lastimável, né? Pensar que a cloroquina é a saída, estar aí na Idade Média em termos de conhecimento científico, né? Negar o óbvio, né? Professor Alexandre, o professor Max citou essa falta de clareza das políticas públicas de combate à pandemia, entre outros fatores, né? Comparando o Brasil com outros países, então, qual avaliação você faz do Brasil em relação à vacinação até agora? Levando tudo isso em conta, a gente realmente está atrasado? É possível imaginar, nesse ritmo, o Brasil em uma situação de pandemia um pouco mais controlada a partir de quando? Se é que dá para a gente pensar nessa data aí. Infeliz, Carolina, como outras ações relacionadas ao enfrentamento Covid, o planejamento em relação à vacinação foi um verdadeiro desastre. Então, nós tivemos uma completa desarticulação de uma política assertiva em relação ao enfrentamento da pandemia Covid desde março de 2020. Nós tivemos 3 trocas de ministro durante a pandemia, sendo que 2 deles, os primeiros, eram bastante técnicos e que estavam tentando fazer um trabalho mais próximo do que seria ideal. Eu acabei, se você me pediu uma previsão, eu acabei lembrando agora que um colega estrangeiro havia me perguntado qual era a previsão que eu fazia da pandemia Covid lá em março. Eu falei, não, aqui no Brasil eu estou bastante otimista, porque temos um ministro que está assertivamente procurando novos dados, procurando conter a disseminação, e esse ministro foi despedido, foi demitido, e na sequência um outro que tinha uma linha um pouco mais leve também foi demitido, e aí, de repente, nós temos aí um total desgoverno,
não tem outra palavra para dizer, negacionista, né, tentando minimizar os impactos da doença, a transmissão do vírus, tentando propor tratamentos que não têm evidência científica, e a situação chegou num ponto em que nós somos o segundo país onde temos o maior número de óbitos. Já tem 250 mil óbitos pela Covid-19 no Brasil, só perdemos para os Estados Unidos, que está chegando, infelizmente, em 500 mil de óbitos. E nas vacinas não foi diferente. Houve um atraso muito grande na intenção de compra. O governo federal só se mexeu para pensar em comprar vacinas quando percebeu que o estado de São Paulo ia sair na vanguarda por conta da iniciativa da Coronavac. E isso nos faz também ficar no fim da fila da vacinação. E nós vamos contar o território brasileiro inteiro, nós temos menos de 3% dos brasileiros vacinados, o que é uma ínfima parte da população quando a gente pensa em controle da doença, controle da circulação ou imunidade de rebanho, para que a gente possa pensar no retorno das atividades. Só para te dar um exemplo, Israel, que é o exemplo bom, né, já vacinou cerca de 60% a 70% da população, e lá a flexibilização está ocorrendo de uma forma muito mais responsável, né? As pessoas, por exemplo, dão vacinas até mesmo em bares. A pessoa vai tomar uma cerveja, recebe a vacina, e são coisas assim criativas que fazem com que a população aumente a adesão à vacina. Mas para ter a vacinação, a gente já disse, né? Tem que ter o insumo, tem que ter a vacina, e aqui nós não temos. Então você me perguntou, quando nós vamos ter um cenário melhor? Eu dei uma entrevista para a Reuters agora na sexta-feira, que está bem claro minha posição. Eu não imagino que até o final do ano, infelizmente, nós tenhamos alguma mudança nesse cenário trágico de 1.000 mortes por dia, que já está há bastante tempo, há mais de 3, 4 semanas. Porque o ritmo de vacinação está lento, e por mais que a gente adquira vacinas numa alta velocidade até o meio do ano, as vacinas vão ficando desatualizadas, porque as variantes do vírus da Covid-19 já estão circulando, algumas delas, principalmente a variante da África do Sul, já mostrando menor efetividade em relação à vacina da Oxford e da AstraZeneca. Então é possível que a gente não consiga imunizar contra essas variantes novas com efetividade. É uma corrida. Quanto mais a gente demora para vacinar, mais o vírus tem mais velocidade para acumular mutação e ser resistente a essas vacinas. Portanto, infelizmente, o cenário não é otimista. Professor Max, e o quanto que a desinformação e também o negacionismo, eles vêm afetando as políticas nossas no Brasil, tanto de proteção, de prevenção, quanto de vacinação agora? Bom, Júlio, eu diria o seguinte, né, na linha que nós estamos seguindo. Por que é importante que o governo federal assuma uma posição clara? Né? Porque é o que tem capacidade de comprar e de arcar com os custos significativos que implicam aplicar uma vacina para o resto do país. Né? Portanto, seria uma questão de política pública. Agora, o que seria o negacionismo? E talvez isso seja interessante que a gente defina claramente. O negacionismo nada mais é do que você negar a evidência científica, dizer que a evidência científica é falsa. Né? Isso que nós chamamos de negacionismo. Né? Bom, quando o presidente fala que nós não temos o que não há evidência de que seja um vírus, quando começou, né, aí em março do ano passado e assim por diante, né, então o resultado que nós tivemos foi uma carência total de políticas públicas para o setor da saúde. Né? Inclusive, se a gente pegar o número quantitativo de gastos que está sendo feito no Ministério da Saúde, não tem acompanhado o crescimento da doença no país, quer dizer, está uma defasagem significativa, ou seja, se gasta menos quando a situação piora. Né? Então, essa ideia de negacionismo, ela se espalha dentro de um conceito muito interessante que nós temos dentro da nossa população, que é acreditar que, de fato, se o presidente diz que não, é porque não existe. Né? O grupo de seguidores dele, que está em torno de 30%, 35%, a gente vem acompanhando as pesquisas com muito cuidado, né? Não abaixa de 35%, né? As pessoas que aderem a esse princípio, o que significaria, em tese, que você tem 35% da população brasileira que não acredita no vírus, né? E nos problemas que isso pode ocasionar. Né?
isso seria a consequência imediata do negacionismo, né? Ao contrário do que acontece em outros países, que nós vemos como há uma preocupação. Quando no início, pensando na Suécia, por exemplo, quando no início se falou que não era tão grave, depois tomar medidas extremadamente radicais. Ou seja, o negacionismo ele não se sustenta sob nenhum ponto de vista, né? E muito pelo contrário, o que ele faz em termos concretos, né, é que nós tenhamos, por parte da população, dúvidas em relação a algo que é fundamental, que é a vacina, né? Então, tem gente que fala, não, eu tomei cloroquina e passou, né? Quando não teve um acompanhamento médico, por exemplo, para ver como que foi, se o impacto foi forte, se não foi forte, se foi grave, se não foi grave, né? Atribui aquilo que se coloca para ele no mercado, né? Que é essa questão de você ter na frente uma saída fácil, porque alguém na presidência fala esse tipo faz esse tipo de afirmação, né? Então, o exemplo do negacionismo é isso, né? E não só serve para a questão da vacina, como serve para outras questões que nós temos dentro da nossa sociedade, né? Achar que não há evidências científicas, que a ciência, que a medicina não tem conhecimento e pesquisas suficientes como para poder tratar dessa questão, né? Assim, é um absurdo, porque isso repercute na questão da pesquisa, do incentivo, né? Que você poderia dar à questão da vacina, da criação de insumos dentro do país, né? Por que a China e a Índia são os grandes produtores, né, de insumos para a questão das vacinas, né? São países que fazem parte do BRICS, né? Do qual nós fazemos parte. Então, por que um vai e por que outro não vai, né? A diferença está na cabeça do comando, quem comanda o país, né? Infelizmente, né? Nós pegamos uma situação muito triste, viu, Júlio? Quando você olha no âmbito mundial e quando você vê a repercussão que está tendo dentro do nosso país. E tentando trazer um pouco dessa informação sobre as vacinas, que muita gente tem tanta dúvida ainda, né? Professor Alexandre, a gente pode dizer que essas várias vacinas contra a Covid-19 foram desenvolvidas em tempo recorde? E aí eu até emendo um pouquinho uma questão para o Max, porque um dos vários mitos que existem por aí é que fala que a China fabricou o vírus e já se preparava para lucrar com uma vacina e com os insumos. E outra coisa, né? A gente, o brasileiro que consome tantos produtos que vêm da China, tem preconceito quando o assunto é a vacina produzida pelos chineses. Então, falar um pouquinho desse componente político-ideológico por trás disso. Então, primeiro para o Alexandre comentar essa produção da vacina e se o professor Max puder comentar depois essas questões da desinformação e do negacionismo. As vacinas Covid, não tem dúvida alguma, foram produzidas em tempo recorde, por pelo menos 4 fatores que eu vou enumerar. Primeiro, o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, é um beta-coronavírus. Ele está causando é o terceiro beta-coronavírus que está causando problemas para o ser humano. Já existiu em 2002, 2003, a circulação do SARS-CoV-1, principalmente no sul da China, e já existia muita pesquisa naquele momento, porque se temia uma propagação em nível mundial, mas não era um vírus tão transmissível. Depois teve o MERS, que é o Middle East Respiratory Syndrome, que é um beta-coronavírus que teve uma epidemia no Catar, em 2008, 2009. E essas duas epidemias do passado nos trouxeram um conhecimento científico sobre os beta-coronavírus que já, inclusive, prospectava alguns ensaios sobre vacina. No primeiro ponto, nós não saímos do zero. Já existia pesquisas feitas para vacinas para outros beta-coronavírus bastante semelhantes ao SARS-CoV-2 e que, então, já nos deram um encurtamento de tempo em relação à pesquisa básica nesse tema de vacinas para beta-coronavírus. Segundo ponto, eu vejo muita gente argumentar, porque a vacina da hepatite B demorou 20 anos para ser feita, a vacina da polio 40 anos. É óbvio, foram vacinas feitas na década de 60, na década de 80. Nós estamos em 2021, só faltava a gente demorar tanto tempo quanto há 50, 60 anos atrás para fazer pesquisa. A gente tem mais tecnologia, a gente tem mais background, a gente já sabe como fazer as coisas de uma forma mais rápida. É que nem a linha de produção de carro, né?
Depois que o Ford inventou a linha de produção contínua, parou de ir de automóvel para automóvel, a coisa se tornou muito mais rápida, a gente já sabe como isso funciona. Um terceiro ponto, fundamental, financiamento. O dinheiro que entrou para fazer o financiamento das pesquisas Covid nunca existiu na história da medicina em apenas um ano. Foram colocados praticamente 90 bilhões de dólares nas mais diferentes estratégias de vacina em apenas um ano. Nenhuma vacina recebeu esse aporte financeiro. Nunca na história da medicina, tantos grupos de pesquisa, tantas empresas se dedicaram única e exclusivamente para fazer uma vacina, porque, óbvio, é uma doença que nós temos um impacto imenso. São milhões de pessoas que já morreram no mundo todo. Então, existiu um esforço coordenado e financiamento. E, por último, em relação à questão da vacina, nós aprendemos que alguns fluxos burocráticos podem ser minimizados. Então, o tempo de análise foi diminuído para algo mais factível dentro de uma pandemia. Antigamente, uma agência regulatória como o FDA e o EMEA ficava meses se debruçando em cima de uma vacina, por exemplo, para dengue, uma nova vacina para pneumococo. Hoje, por conta da pandemia, as coisas têm que acontecer mais rápido. Então, esses 4 fatores que eu citei justificam porque em menos de um ano nós já temos vacinas contra a Covid-19, sem que haja a menor perda de qualidade dos dados em relação à eficácia e segurança. Então, é importante dizer que tudo isso permitiu que nós tenhamos, é lógico, uma primeira geração, né? Com certeza, segunda geração, terceira geração de vacinas Covid vai ter melhor eficácia, mas sem que a gente tenha perda substancial num produto que tem que ser usado de forma emergencial, porque é a única maneira efetiva que nós temos comprovação científica de diminuir esse número trágico de hospitalizações, internações em UTI e óbitos. Bom, Carolina, você perguntou com relação à China, é uma história muito engraçada e muito trágica ao mesmo tempo, né? Durante muito tempo, eu diria assim, na nossa história nós temos um fato marcante, que é 1935, né? Para quem não é historiador, talvez pode parecer que voltar muito para trás, mas é fundamental que se lembre o que foi essa data. É a única tentativa que nós tivemos dentro do nosso país dos comunistas tomarem o poder. Foi na época de Getúlio Vargas e fruto disso apareceu a Lei de Segurança Nacional. Pós-35, esquece, né? Nós nunca, jamais tivemos uma tentativa sequer de tomada do poder por parte dos comunistas. No entanto, no mundo lá fora, se criou essa ideia de que a China é um país comunista, e foi um país comunista. Mas você falar que depois da revolução que fez Mao Tse-tung na China, até os dias atuais, a China permanece comunista, é de uma ignorância que é pior do que qualquer negacionismo, né? Depois que a China entra na Organização Mundial do Comércio, se torna o país mais capitalista selvagem que nós temos na atualidade no mundo, né? Com mão de obra abundante, salários muito baixos, investimentos pesadíssimos em todas as áreas, né? Uma população que ultrapassa 1 bilhão de pessoas, né? Que não precisa de um mercado externo para ficar consumido. E a postura do nosso presidente, diga-se de passagem, lastimável por conta da formação que ele tem, de identificar que ainda existem países comunistas com que nós não podemos ter relações com eles, sendo que a China é um grande parceiro comercial, se não o mais importante, deve estar para e passo com os Estados Unidos, né? Que compra nossos produtos, que vende os produtos com alto rendimento para o Brasil. Então, essa ideia de comunismo que nós temos na nossa história, né, de que o comunismo é o mal da humanidade, né, sendo que é um absurdo nos dias de hoje você pensar que exista um país sequer comunista dentro do mundo, quanto mais esse preconceito que se cria com relação ao produto chinês. Claro que tem produtos que são péssimos na China, como tem produtos que são péssimos no Brasil e nos Estados Unidos, né? Mas para isso existe uma regulamentação, existe um intercâmbio comercial, existem acordos, né, de protocolos de qualidade, de preservar os interesses da população, do consumidor, né? Mas, infelizmente, essa ideia fez com que, por parte do nosso presidente e dos filhos dele, essencialmente, maltratassem
colocar-se de forma pejorativa a imagem da China, da Índia, né? Colocando como sendo países que nós não podemos nem ter relações com eles, né? Quer dizer, não temos nada a ver com eles, ao ponto tão absurdo do presidente pedir que se troque o embaixador chinês, uma questão interna da China, né? Repare até que ponto nós chegamos com esse conceito, né? Com esse preconceito. E, na verdade, o que nós sabemos, pelo menos até agora, é que grande parte dos insumos que se utilizam no mundo ou vem da Índia ou vem da China, quer dizer, países que têm essa característica, essa produção que é fruto também de grandes investimentos, né? Isso tem que ser pensado, né? Não é só uma questão de você ter o preconceito, é por que eles chegaram onde eles chegaram, né? Aí eu posso criticar o sistema deles, mas não posso dizer que porque eles são chineses, eu não quero ter um relacionamento com eles quando você depende totalmente de produtos e de compras, de acordos comerciais que são feitos e que dão muita vantagem ao Brasil, diga-se de passagem, né? No entanto, a postura ideológica do nosso presidente, infelizmente, que é muito restrita, muito pequena, muito falta de visão, muito falta de informação, levou a esse estigma de dizer que o comunismo, que está por trás do comunismo, não tem cabimento nos dias de hoje. É um negacionismo total, como eu falei, no sentido de que não desconhece totalmente aquilo que a ciência está evoluindo dentro do mundo atual, né? Um passo atrás, né? Infelizmente. E por isso que a China coloca problemas, evidentemente, e ainda coloca problemas para você vender produtos para o Brasil, né? Eu não digo que é uma forma de retaliação, porque seria muito pesado, mas sim, como foi colocado aqui, há prioridades e prioridades, né? Então, os países que têm mais relacionamento levam essa vantagem, né? E aqueles que não têm esse relacionamento ficam no final da fila, né? Infelizmente. A discussão está boa, mas agora a gente vai fazer uma pausa rápida. Não saia daí, porque a gente já volta com mais rodadas de perguntas aos nossos convidados sobre a vacina contra a Covid-19. Até já!